to each their own, but I'm in my zone, and I'm all by myself. I am not no clone. I'm here with Lewis Howes on the School of Greatness. We all about the real, never kicking no fakeness. Y'all know I got the rhymes that'll leave them shook. It's H Mac off the brain, never written in books. Let's go. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Cara, eu descobri você há alguns meses no... Acho que foi no TikTok, onde seus vídeos foram virais. E eu fiquei instantaneamente cativado pela forma como alguém lhe jogava uma palavra e você fazia uma música inteira. E aí você associava a eles também, falava sobre a aparência da pessoa, o chapéu, sapatos e tudo, os amigos, o que estava acontecendo ao redor. E você deixava todo mundo feliz. A gente estava conversando sobre sua experiência chegando até aqui. E é fascinante porque você nem sempre foi um freestyler profissional, né? Tá. Você era baterista de jazz na USC, que ganhava $50 por show e uns nuggets de isso graça, aí, se né? eu tivesse sorte, né? Então, por muitos anos, por quanto tempo você foi baterista de jazz antes de entrar no freestyle, no rapping? Bem, eu comecei a tocar bateria na mesma época em que comecei a fazer rap. Ambos entraram em meu mundo quando eu tinha cerca de 10 anos. E comecei a me apresentar como baterista e rapper em algum momento do ensino médio. Então, eu fiz meu primeiro show profissional de jazz em um mercado de fazendeiros em Portland, Oregon, de onde eu sou. Eu fazia parte de uma banda de jazz juvenil da comunidade em Portland. Fizemos um show, eu não sei se foi pago agora pensando nisso. Talvez eu não possa chamá-lo de show profissional, mas eu tinha uns 13 anos de idade e tocamos em um mercado de fazendeiros. E ao mesmo tempo eu fazia rap em um grupo meu, que começou quando eu tinha 11, 12 anos, com meus melhores amigos, sabe? A galerinha do ensino médio. E esse grupo se chamava State of Mind. Um grupo de rap no ensino médio. Isso aí. Agora eu tô curioso, como você cria a competência dentro de si pra fazer algo que talvez não devesse estar fazendo, tipo freestyle, Tá. e fazer isso pra um público de estranhos? Como você adquire essa confiança? Eu acho que é uma das coisas principais que as pessoas estão perdendo nas suas vidas, e, tipo, ter confiança pra convidar alguém pra um encontro ou pra seguir uma carreira que deseja. Falar em público era o maior medo pra mim enquanto eu crescia. E você meio que precisa fazer isso pra expressar seu talento. Como é que você aprendeu a superar o medo de humilhação, constrangimento, de parecer bobo e fazer besteira e ganhar confiança? Cara, essa é uma ótima pergunta. Acho que uma das coisas mais importantes pra mim é que a confiança vem da experiência. E tenho sorte de me apresentar desde criança. Meu primeiro instrumento foi o violino. Comecei a tocar com 7 anos de idade. E sempre me lembro do meu primeiro recital de violino. E a razão pela qual eu sempre me lembrarei é porque eu não toquei. Eu só chorei o tempo todo, porque eu estava assim, meu cara, Deus. com muito medo. Quantas pessoas estavam lá? Os pais da galera, né? Tios, primos, avós. 50 ou 100, Sim, né? umas 50, 100 Recital pessoas, escolar? por aí. Era um lugar chamado Centro Comunitário de Música em Portland, de onde eu sou. Foi lá que tive aulas de violino. E a cada trimestre, mais ou menos, o professor fazia um recital com todos os alunos. Então, da primeira vez, você não tocou nada, né? Você só ficou lá Essa e... foi a minha primeira oportunidade de apresentação em Deus. público. Eu chorei o tempo todo. Na verdade, nem cheguei a subir no palco. Apenas sentei com meus pais e chorei. O professor olhou pra mim e disse, isso não vai rolar, né? Meus pais disseram, provavelmente não vai rolar. Esse cara não para de chorar. Então, eu digo isso apenas pra dizer que não era um artista nato. A confiança que eu tenho agora não me foi dada de presente no nascimento. É algo que trabalhei ao longo do tempo e ainda hoje tenho alguma insegurança. Quando me apresento, ainda fico nervoso antes de subir ao palco. Sério? Com certeza. Quando saímos em público, como você mencionou, eu tenho uma série chamada Guerrilla Bars no YouTube. É basicamente eu saindo e fazendo rap pra estranhos. Eu fico muito nervoso no início desses dias. Menos agora, porque eu já fiz isso muitas vezes e sei que vai dar tudo certo. Tenho dados que posso consultar, sabe? Tenho vídeos. Sim, Resultados. exatamente. Eu tenho resultados e os vídeos existem online. Em um determinado momento, você precisa olhar para isso e dizer, tudo bem, parece ser louco, mas vai dar tudo certo.
Mas definitivamente esse tipo de sentimento de nervosismo, o aumento da frequência cardíaca, falta de ar, sensação de que isso é loucura. Por que eu vou me expor desse tipo, desse jeito, sabe? Por que eu vou me colocar nessa posição de julgamento? É difícil. Outra coisa que vem à mente quando você pergunta sobre como ganhar confiança para fazer algo que talvez você não deva necessariamente fazer algo que seja destrutivo, como ir até estranhos em um lugar público e dizer: "Ei, deixe-me fazer um rap para você". Eu me sinto muito grato por ter começado a fazer freestyle quando era criança. Comecei quando tinha 10, 11 anos de idade. E nessa idade, eu acho que, pelo menos para mim, eu acho que para muitas pessoas, né? Quando a gente é novinho, nós somos muito menos críticos em relação a nós mesmos do que quando a gente cresce. Você tem menos medo, né? Você brinca, tá sendo bobo, se divertindo, tentando coisas, experimentando. Certo. Pra mim, com 10 anos, estou apaixonada por música hip hop em um nível visceral. Estou apaixonado pela maneira como ela me faz sentir. Os graves do baixo, a bateria batendo forte, esse vocal que, mesmo que eu não entenda necessariamente o que os rappers estão falando na maior parte do tempo, nessa idade, a maneira como a mensagem é transmitida parece tão importante, sabe? É simplesmente envolvente. Por isso, estou apaixonado por essa música. E pra mim, quando eu tinha 10 anos, naquela época, não foi uma grande decisão. Ah, agora eu vou começar a fazer rap. Era como, sim, é claro que eu vou brincar e tentar fazer isso. Sabe, eu tenho 10 anos. Isso me parece super divertido e eu adoro. Por que eu não tentaria, então, fazer? Como pintar com os dedos quando você tá na pré-escola, algo assim. Nenhuma criança em idade pré-escolar faz uma pintura com os dedos e fica o tempo todo pensando: ah, isso é bom? Será que alguém vai gostar disso? Qual será o objetivo? Por que eu tô fazendo? Talvez isso não seja pra mim. Nenhuma criança em idade pré-escolar está fazendo isso, pintando com os dedos. Eles estão apenas bagunçando e se divertindo, sendo criativos. Logo, eu acho que para qualquer pessoa em qualquer idade, porque alguém pode estar ouvindo isso e dizendo: bem, isso é ótimo, mas eu não comecei quando eu tinha 10 anos, e agora? Eu já dei muitas aulas, tanto com bateria quanto freestyle, e também fiz alguns trabalhos em grupos escolares. Mas quando eu tô trabalhando com pessoas um pouco mais velhas, talvez na faixa de uns 20 anos ou até mais, acho que uma coisa muito importante é ter em mente que, na medida do possível, né, tentar canalizar essa criança interior quando estiver praticando. E no início, quando estiver se sentindo confortável com a ideia de fazer algo que parece loucura, como fazer um estilo livre, seu primeiro estilo livre, se você puder aliviar a pressão e não julgar, começar a pintar com os dedos, faça como se fosse uma pintura com os dedos, sabe? Faça algo ruim de propósito, não tente ser bom, faça um som. Por que você acha que é tão difícil para as pessoas serem ruins de propósito? À medida em que envelhecemos, à medida em que crescemos, especialmente, provavelmente na sociedade ocidental, mas na sociedade moderna em geral, eu acho que recebemos muitas mensagens ao longo do caminho, seja dos pais ou dos professores, que temos de provar nosso valor por meio de nossos resultados. Se você tira boa nota, você é bom, você é celebrado. Se tira uma nota ruim, você tem problemas. Até que você tira uma nota boa, é como se você tivesse que merecer esse amor naquele momento. Recebemos essas mensagens ao longo de nossas vidas e sinto que a pressão por trás dessas mensagens só aumenta com o tempo. Agora você tem de entrar em uma faculdade, se esse é o caminho que você está seguindo, né? Depois de se formar na faculdade, você precisa entrar no mercado de trabalho e não conseguirá ganhar dinheiro até provar o seu valor. Então, tem esse tipo de sentimento, sabe? De que colocar algo no mundo que não seja da melhor qualidade vai de alguma forma diminuir seu valor como pessoa, como ser humano. E na verdade, esse não é o caso. Eu sempre digo aos meus alunos que é importante lembrar que ninguém jamais será prejudicado por seu freestyle ruim. Entende o que eu quero dizer? E ninguém nunca vai morrer, nem de longe. Eles nem mesmo causarão qualquer sensação de dor. Isso não causará nenhum problema no mundo real para nenhum outro ser humano na face da Terra. Mas por que colocamos a dor em nós mesmos quando fracassamos ou nos sentimos envergonhados? É uma boa pergunta, cara. Acho que é por causa da maneira como a sociedade nos transmite essas mensagens de que nosso valor pessoal depende do que fazemos. E assim as pessoas decidem desde cedo. Também acho que outra coisa que está relacionada a isso é a maneira como a música é ensinada. E provavelmente outras formas de arte também. Ou qualquer coisa que possa estar sob o égide do trabalho criativo. Ela é ensinada de uma forma em que, digamos, você quer ser músico e é uma criança. Então, com frequência, muito rapidamente, seus pais dirão: tudo bem, talvez, mas vamos ter de lhe dar aulas de música. Teremos que colocá-lo em contato com um profissional para que você aprenda a maneira correta de ser criativo. Quando, na verdade, cara,
As crianças, sabe, por instinto, elas são criativas, todas elas. Eu batia ritmos da bandeja da minha cadeirinha alta de comer e não precisava que ninguém me desse permissão para fazer isso. Mas o que acontece com frequência é que a criança tá batendo ritmos na bandeja da cadeira e os pais vêm e falam: ah, talvez você esteja querendo música. Para com isso, porque provavelmente você não tá fazendo certo. Vamos estruturá-lo. Vamos levá-lo a um profissional que irá mostrar o caminho certo para fazer isso. E muitas vezes o que acontece é que talvez o aluno seja colocado em contato com o professor e talvez não seja o mais adequado, ou talvez não seja o melhor professor, quem sabe? Ou talvez seja o momento errado para que a criança seja introduzida dessa maneira e ela se esforça nessas aulas e não vai muito longe. Então se frustra porque de repente o que era uma expressão muito intuitiva de criatividade agora é algo como não faça isso. E agora você tem que fazer isso. Acho que isso é frustrante para a maioria dos jovens estudantes. O que acaba acontecendo é que nesse momento eles decidem, bem, a música não é para mim, ou essa expressão criativa não é para mim, ou não é para mim fazer arte, ou alguma coisa assim, sabe? Ou mesmo alguém que queira criar um podcast ou desenvolver um negócio como você fez, acho que muitas pessoas já decidiram, bem, não sou criativo, portanto não posso fazer isso. E na verdade, não acho que seja o caso. Mais uma vez, desde muito cedo, você recebe essas mensagens de que há um jeito certo e um jeito errado de ser criativo, e você tem que aprender o jeito certo. E eu acho que esse tipo de controle, a criatividade, ele faz com que muitas pessoas se afastem dela, entendeu? Acabem sendo bloqueados em seu lado criativo. Como você aprendeu a superar o fracasso na época? Porque você gostava tipo de rapping freestyle com 10 ou 13 anos, mas não seguiu isso com a sua coisa, né? Você se dedicou essencialmente ao jazz. Então, por cerca de 10 anos, você estava fazendo shows de $50 em LA para tentar ganhar a vida e digamos que você nunca conseguiu, né, se sustentar financeiramente, mas estava vivendo o sonho, você estava tocando e sendo pago para tocar para as pessoas. E como é que você aprendeu a superar os fracassos que foram surgindo? Essa é uma ótima pergunta. Para mim, sempre tive uma paixão tão forte pela música durante toda a minha vida que, independentemente do que aconteceu em termos de carreira musical para mim, por assim dizer, sinto que me identifiquei como músico desde muito jovem. Meus pais me contam histórias sobre como eu adorava blues clássico, Muddy Waters, Howlin' Wolf. Meu pai me fazia fitas cassete com esses artistas. E eu os adorava quando era criança. E houve momentos em que antes mesmo de eu estar andando, Muddy Waters e Howlin' Wolf tocavam no rádio e eu começava a vibrar. Eu não me lembro disso, mas é o que dizem, que eles falam que eu engatinhava até o alto-falante, como eu disse, né? Tocava bateria na bandeja da minha cadeirinha alta. Então, de certa maneira, cara, mesmo pequeno, instintivamente, eu sempre me senti muito ligado à música. E assim, o violino foi meu primeiro instrumento. Depois passei para a bateria, comecei a fazer rap e houve todos esses capítulos diferentes na minha vida sobre como expressei minha musicalidade. E nem sempre foi a mesma coisa. Ela se transformou, mudou. Teve hora que eu tive que trabalhar. Trabalhei num call center por cerca de 4 anos. Sério? Aqui em LA? Sim, na universidade, USC, ligava para os formandos e pedia doações para caridade. Dê alguma grana, me dá um dinheiro. Sim, foi um trabalho muito desafiador, de muitas maneiras, que sugava a alma, sabe? Mas eu acho que ali eu aprendi lições muito importantes. Pedir dinheiro como artista é difícil também, né? Aprender a se vender, a vender a sua arte, sua música, e dizer para comprar um ingresso, um CD, seja lá o que for. Tem que ter coragem, né? E a maioria dos artistas não querem se vender, né? É verdade. Acho que é uma estigma em torno da venda como artista na maioria das vezes, né? Existe essa ideia de que você não deveria ter de se promover, o que é totalmente maluco. É claro que você deve se promover como músico. Sou músico, mas também sou empresário. Sou tão apaixonado por música que quero que seja o que eu posso fazer em tempo integral na minha vida. E para poder fazer isso, tenho que construir um negócio em torno da minha música. Logo, acho que aprender a pedir dinheiro, essencialmente aprender a promover, aprender a criar um relacionamento com estranhos, aprender a fazer contatos, lições como essas. E também aprender, como você disse, a se sentir confortável com a rejeição. Quer dizer, trabalhar naquele call center foi um curso intensivo, cara. Eu costumava me sentir muito desconfortável ao telefone. Tinha rejeição.
Com que frequência você era rejeitado? O Recebia dia nãos? todo, o tempo todo. E o engraçado é que me colocaram pra ligar pra essa escola de música, porque era onde eu estudava. Eles não têm grana. Ou eles não estão trabalhando com não música tem e dinheiro gastaram nenhum. muito dinheiro em curso de música e agora tem que vender seguro. E talvez haja algum ressentimento nisso, né? Eles dizem que se dane, a USC não me deu nada. É, a USC não me ajudou, nunca mais vou doar. E todo esse tipo de coisa, né? Foi ótimo pra mim, porque eu nem tenha, mesmo que eu não tenha gostado de estar lá, porque eu preferia estar tocando bateria ou fazendo rap, eu ganhei muito com isso. Quais foram as 3 lições que você aprendeu com um não em rejeição durante 4 anos num call center? Acho que as 3 maiores lições. A primeira é que aprendi a deixar a rejeição rolar. Aprendi a não levar para o lado pessoal, porque depois de passar apenas alguns dias em um call center, você aprende que não é pessoal. Sabe, não se trata de você. A rejeição é o nome do jogo. Você será rejeitado na maior parte do tempo. Talvez 1 em cada 20 ligações você recebe uma doação. Portanto, o trabalho é basicamente rejeição. Se você levar isso para o lado pessoal, não vai durar mais de uma semana. Por isso, eu aprendi rapidamente a não levar, sabe? E essa é provavelmente a lição mais importante. E isso me ajudou em muitas outras áreas da vida também. A segunda grande lição do call center é que você não sabe até que ponto as pessoas podem ajudá-lo, a menos que você peça, não é? Afinal de contas, você não sabe o quanto que a pessoa tem no banco ou no bolso, certo? Me dê um exemplo. Olha, quando eu comecei o treinamento para o trabalho, me disseram que a primeira quantia de dinheiro que você pede é $250. E eu não conseguia acreditar que pediria tanto dinheiro a um estranho por telefone, sabe? E essa não é uma quantia absurda, mas para mim, que estava na faculdade naquela época e em geral, pedir $250 por telefone a um estranho parecia loucura. Por isso fiquei tão intimidado com esse fato que tive que começar pedindo $250. E com certeza, nem sempre, talvez nem mesmo todos os dias ou a cada 2 dias, alguém dizia: sim, claro, posso doar 250, gostei do meu tempo na USC, vou fazer isso, aqui estão as informações do meu cartão, sabe? Por isso, acho que temos esse tipo de crença limitante de que ninguém jamais daria 250. E é verdade que não estavam dando para mim, mas para a USC. Mas aplicando isso agora que estou construindo um negócio, não sei até que ponto meus fãs estão dispostos a apoiar. Não sei até que ponto outras pessoas podem estar dispostas a se juntar à minha equipe e apoiar a menos que eu peça. E se eu tiver essa crença em minha cabeça, tipo, bem, ninguém vai fazer isso, ninguém virá trabalhar para mim como editor de vídeo em tempo integral. Por que eu? Por que eles fariam isso? Muitas vezes temos essas dúvidas e essas crenças limitantes. E isso foi algo que aprendi na central de atendimento. Tudo o que você precisa fazer é pedir. E o pior que pode acontecer é eles dizerem não e você não precisa levar isso Certo. pro lado pessoal. E aprender a não levar para o pessoal, né? Legal. Qual a terceira coisa? Bem, a terceira maior coisa que eu ganhei com o call center foi essencialmente aprender a fazer contato com outras pessoas. Aprender a conversar com os outros, sabe? Eu não era assim exatamente um antissocial, sabe? Você era mais introvertido? E ainda sou. Quer dizer, tem o artista Harry Mack que sai em público e pede às pessoas que façam freestyle pra ele. O extrovertido é o artista, né? Mas o resto de você é mais introvertido. No final das contas, eu prefiro ler um livro. Você não gosta de pessoas. Não, tô brincando, tô Eu brincando. adoro pessoas, é que eu preciso me recarregar sozinho. É muita energia, né? Pra ser muito criativo, tem que superar o medo toda vez que você sai em público e fala com estranhos e diz: ei, vou fazer um freestyle pra você. Dizem: sai de perto de mim, eu tô tentando chegar na loja ou algo assim, eu não sei quem é você. Isso aí. Tem que ter muita coragem, muita energia, pensamento e criatividade. Claro. Mesmo que tenha feito isso por décadas, ainda é preciso muito esforço, Com né? certeza. Quer dizer, no final de um dia de filmagem do Guerrilla Bars, quando estamos em público fazendo o que você mencionou, eu tô exausto, cara. Completamente Caramba. acabado. Leva quanto tempo? Depende. Ficamos lá por 3 ou 4 horas, talvez. Tem a rejeição, tem os pontos altos, né? Você tem os dois lados disso e é preciso gerenciar a energia de E se ambos. tivermos o sim e formos capazes de fazer uma performance dentro desses 3 minutos e 30 segundos de atuação, cara, eu tô ali Você tá na dando zona, tudo, né? Você sabe? tá ali. Isso, na zona, com nível de foco alto, quer dizer, desgastando mentalmente. Embora seja um tempo curto, é tipo uma corrida, um sprint mental. E nem eu sei como é que você faz isso, né? Eu suponho que você tem, eu não quero presumir, mas eu imagino que você tem um vocabulário de palavras que você conhece, tipo 30 palavras que
eu posso rimar aqui 10 coisas que eu posso fazer a respeito disso num lugar da sua cabeça, né? Algumas pessoas chamam de castelo mental, onde tem lugares na cabeça onde essas palavras podem ser armazenadas, né? Onde você pode acessar em diferentes lugares da mente e conectar essas coisas. E essa habilidade incrível que as pessoas podem aprender a fazer, mas é preciso muito esforço para poder dominar elas. Isso aí. Você vê pessoas fazendo isso com números, cartões, nomes, memorizando coisas, Isso. Cara, é um dom, cara. Cara, valeu. Não, é realmente muito divertido. E é exatamente como você descreveu, é um vocabulário. Ser um freestyle é completamente diferente do que se eu estivesse escrevendo músicas e fazendo álbuns em formato mais tradicional. Porque nesse sentido você está dedicando tempo para escrever, revisar, chegar a um ponto em que esteja satisfeito com aquilo, né? Então você grava na memória. E essencialmente está sempre voltando da mesma forma. O que eu faço é tentar desenvolver uma linguagem, minha própria linguagem, com um vocabulário pessoal, que tenham palavras que eu vou recorrer imediatamente. E acrescentando música, tonalidade e todos esses elementos diferentes para poder torná-la rítmica e pop e única, não simplesmente sendo monótono, mas fluir de um jeito diferente. E a propósito, isso não quer dizer que eu não tenha que falar dos grandes compositores do gênero, muitos dos quais eu adoro, que influenciaram minha maneira de fazer o rap. O Nas, Kendrick Lamar, adoro Eminem, adoro Jay-Z, Big, adoro esses artistas, eles são meus heróis. Mas é a parte diferente do cérebro, é uma abordagem diferente, porque meu objetivo é ser capaz de falar sobre qualquer coisa a qualquer momento. Então, se tivermos uma conversa e tocarmos em determinados assuntos, ou talvez Lewis, você me ensina algo, me mostra algum conceito que eu não tinha pensado antes. Eu quero ser capaz de colocar uma batida e fazer um rap sobre isso, sabe? E a única maneira de fazer isso com sucesso é se eu tiver esse vocabulário com o qual eu consiga lidar, que eu me sinta confortável. Claro. Então, qual o tamanho do vocabulário que você tem? Tem diferentes grupos de palavras que rimam e você vai colocando lá. Sim, 100%. Eu não tenho ideia de como isso funciona. Sim, eu não sei exatamente qual é o tamanho do vocabulário. É engraçado, as pessoas me dizem, você deve ser um gênio, você tem esse vocabulário insano. Na verdade, não acho que isso seja verdade. Conheço pessoas que usam palavras universitárias muito maiores em suas conversas, né? E eu tenho que ficar perguntando, o que isso significa? Logo, eu não acho que seja realmente sobre o tamanho do meu vocabulário regular, como a maioria das pessoas falaria sobre o vocabulário, como as palavras que você conhece, mas eu acho que eu pratiquei e a habilidade que me serve como freestyle é que tenho acesso rápido e profunda familiaridade com o vocabulário que eu possuo. Então, eu sei como pegar as palavras que eu uso repetidamente e eu posso encontrar as palavras certas para um determinado momento. Então, na hora em que eu preciso acessar, elas estão ali na ponta da língua. E sua pergunta sobre rimar palavras é uma maneira de pensar sobre isso. Sim, 100%. Na primeira vez que você tenta improvisar sobre café, você pode rapidamente descobrir que não tem uma única palavra que rima com café. O que rima com isso? E se isso se manifestar quando você disser, ei, estou aqui sentado tomando um café, certo? Espera. Isso costumava acontecer o tempo todo quando eu era jovem. Minhas primeiras improvisações não eram boas. Eu pratiquei, aperfeiçoei ao longo do tempo, através da prática. E talvez você vá para casa e pense sobre isso, o que rima com café? E eventualmente você pensa, já é. Ninguém pode, então já é. Isso poderia ser uma rima útil com o café. E ao longo do tempo você pensa no café e vai ter uma E não rima é de desse graça jeito. ou algo do gênero, né? Exatamente, é isso aí. Então, acrescentar 2 palavras para fazer a rima, talvez não uma palavra, alguma coisa Exatamente, assim. você começa a construir isso com uma série de palavras e você começa a Interessante. gravá-las na memória quanto mais as usa. Assim, nesse sentido, é realmente um idioma. Gosto de lembrar as pessoas que estamos improvisando neste momento. Estamos fazendo freestyle aqui, utilizando nossa linguagem. E não estamos pensando demais nisso, não temos um plano. Eu não sei o que você vai me perguntar e você não sabe o que eu vou te responder e assim vai fluindo. É jazz, né? Jazz ao Como vivo. jazz ao vivo, ou uma sessão de improviso de freestyle, e o legal disso é que não estamos completamente reinventando a roda a cada coisa que dizemos. Se eu me sentar, você pode dizer, ei, bem-vindo à Escola da Grandeza, eu estou feliz em tê-lo aqui. E eu vou dizer, obrigado, Lewis, é uma verdadeira honra estar aqui. E frases com praticamente a mesma estrutura já foram ditas milhões de vezes. E é a mesma coisa quando estou improvisando. Não é que eu esteja criando completamente do zero a cada vez e tentando fazer algo totalmente novo.
novo. É apenas o fato de eu não ter um plano e estar completamente aberto para ir em qualquer direção. Eu vou usar o vocabulário que tenho e as palavras que tenho e minha fluência e essa espécie de linguagem do rap para comunicar da melhor forma possível, naquele momento, o que eu estou tentando passar. É verdade, muito, muito legal, cara. Valeu. Mas por quantos anos você tocou jazz como baterista? Dos 10 anos até... Profissionalmente. Profissionalmente, então, estudei jazz na USC, me formei em 2012, fiz shows em Los Angeles de 2012 até 2017. Certo, então você se decidiu, você ainda estava fazendo o freestyling naquela época para se divertir com seus amigos? Sim, eu meio que fui vítima dessa coisa pela qual acho que muitas pessoas passam quando vão para a faculdade e obtêm um diploma. Meu diploma era em estudos de jazz e eu era baterista no papel. E eu adorava tocar bateria, eu realmente adorava. Eu adoro música jazz, ainda amo, mas meu coração e minha voz criativa estavam realmente no hip hop. Sério? É. Até antes da faculdade? Sim, acho que sim. Acho que o hip hop foi a primeira música que me conquistou diretamente. Meu pai era fã de jazz e tinha uma coleção incrível de CDs e álbuns de grandes nomes do jazz, como Miles Davis, Coltrane, entre outros. E ele me presenteou com esse tipo de música. Ele compartilhou essa música comigo e isso foi um presente incrível. Sou muito grato por ele ter feito isso. Mas não falava com seu coração da mesma forma, Sim, né? o jazz tocou o coração do meu pai e o hip hop me tocou diretamente, sem intermediários. Mas como você não tinha um caminho a seguir depois do ensino médio para dizer, vou tentar essa coisa de hip hop, meu pai... Sim, eu tive a sorte de meus pais me apoiarem para ter um diploma de baterista de jazz. Isso é muito importante. Isso é raro. É raro? É raro, com certeza. Porque eles sabem que você não vai fazer grana, né? Exatamente, quer dizer, é muito improvável, né? O número de pessoas no mundo que consegue viver bem tocando jazz é pequeno. Tem que ser o melhor do melhor, quer dizer, tem que ser o top do que tá vivo hoje. E são os melhores e mais comercializáveis, né? Aqueles que se promovem, empacotam e posicionam a sua marca de uma maneira certa, no momento certo. Meu irmão fala sobre isso. Ele vê muita gente talentosa que fica nos seus quartos esperando alguém descobrirem, né? É como se você não estivesse construindo sua marca pessoal, não estivesse se promovendo como você faz. Ninguém vai saber quem você é. Eu nem sequer vi outras pessoas fazendo o que você faz. Eu tenho certeza que tem um monte de gente fazendo isso na rua, fazendo coisas na rua, mas você construiu uma marca pessoal que te permite ser conhecido, te permite gerar uma receita, e eu sei que muitos artistas, na minha opinião, eles só trabalham muito na arte e depois se sentam e esperam que alguém descubra que eles são muito bons. Certo. Mas isso é algo diário, você tem que estar criando conteúdo, construindo uma marca pessoal e aprimorando a arte. Sim, é muito importante, porque não quero ter que esperar que outra pessoa me dê permissão para ter sucesso. Quero ser capaz de manifestar meu próprio sucesso, usando minha própria criatividade, e fazer isso de acordo com os meus termos, e de uma forma que se alinhe com o meu coração e faça sentido para mim, e mostre o que faço da melhor maneira possível. E acho que um dos desafios que improvisadores enfrentam é porque há uma longa linhagem de freestyles incríveis, muito antes de Harry Mack. Uma das minhas maiores influências é o MC Supernatural, que é um dos maiores rappers do estilo livre que já existiu. E há muitos outros também. Esse é apenas um. Mas um dos maiores desafios que enfrentam é que um rapper de estilo livre não se encaixa facilmente na máquina da indústria musical. Porque as pessoas que trabalham nas gravadoras podem ouvir uma improvisação incrível sobre sua roupa, o nome da gravadora e talvez o catálogo inteiro do último ano. E isso pode surpreendê-los. Isso aconteceu várias vezes. Então eles dizem, cara, essa pessoa é incrível, isso é ótimo. Você tem um single para tocar no rádio? Tem algo que possamos promover? Onde está seu álbum? Queremos colocá-lo em uma turnê, mas não podemos fazer isso a menos que tenhamos streams, reproduções em rádio, estrutura. As pessoas precisam saber
se poderão cantar junto, entendeu? Como é que elas vão cantar junto? Como é que a gente vai poder ganhar dinheiro com isso que você está fazendo? Como podemos monetizar, né? Exatamente. Assim, a monetização era terceirizada de várias maneiras, porque antes das mídias sociais, a melhor maneira era torcer para ser descoberto e assinar com uma gravadora, porque são elas que realmente têm o orçamento para promoção. Naquela época, como artista independente, você realmente não tinha esse poder, na maioria das vezes. Simplesmente não havia as ferramentas disponíveis para assumir o controle. Tenho o enorme privilégio de iniciar minha carreira nesta era em que há todas essas plataformas de mídia social gratuitas às quais se tem acesso e todos têm um telefone no bolso, que também é uma câmera de vídeo 4K. Podemos capturar qualquer coisa e compartilhá-la com o mundo. E se tiver mérito criativo ou se for comercializado de forma criativa, se você for capaz de se conectar com um público, poderá construí-lo organicamente e terá sucesso. E você pode fazer isso em seus próprios termos, sem esperar pela permissão de ninguém. E você pode cometer erros e aprender com eles. E você pode fazer experiências e tentar coisas. Você pode fazer as coisas quando quiser. Você nunca precisa esperar que alguém diga, não é o momento certo, talvez tentemos isso depois, ou não sei se essa é a direção certa, não queremos perder tempo nem dinheiro fazendo isso. Você pode tomar essas decisões e isso realmente dá muito poder aos artistas que são independentes. E acho que uma das minhas missões e objetivos no que estou fazendo é mudar o cenário para os freestyles em particular, porque para mim é uma verdadeira farsa que todos esses grandes freestyles que me inspiraram não sejam tão conhecidos quanto seus colegas que talvez tenham tido grande sucesso nas rádios, seguindo um caminho mais tradicional. Esses improvisadores são alguns dos músicos criativos do mais alto nível do planeta, semelhantes a Miles Davis ou Joe Coltrane. E eles merecem que essa luz também brilhe sobre eles, sabe? E tem outra coisa também. Eu acho que para os jovens freestyles que estão surgindo hoje, espero poder desempenhar um papel em ajudá-los a olhar que há um caminho para isso, ou que existe uma maneira de fazer isso em meus próprios termos. E mesmo que eu prefira improvisar e criar no momento, e prefira que seja diferente a cada momento e não escrever e recitar sempre da mesma forma, isso não significa que não haja futuro para isso. Porque por muito tempo foi assim que os freestyles foram apresentados. Diziam, isso é ótimo, mas quando você vai mudar? Quando você vai fazer o que realmente importa? Como se dissessem, ok, você pode improvisar, mas quando vai fazer uma música? Porque até que você faça isso, não é realmente uma coisa que se deva dar valor. É um truque legal ou algo do Exatamente, tipo. é uma maneira divertida de afiar a sua espada, vamos dizer. É uma boa rotina de prática. Obviamente, você é muito talentoso e qualquer pessoa que veja vai saber disso. Mas a gente não consegue fazer grana como com vender isso. Então, essa é a questão. Você é obviamente muito talentoso e qualquer pessoa que veja sabe disso. Bem, agora é como se eu dissesse, ok, deixe-me filmar. E qualquer pessoa que o veja reconhecerá seu talento. E se isso os comoveu ou falar com eles pessoalmente, talvez eles se sintam motivados a acompanhar o que você está fazendo. Talvez, se você chegar ao ponto de fazer um show, serão eles que comprarão os ingressos. Por isso, eu adoraria criar esse tipo de onda. Eu estava conversando com uma pessoa e ela falou sobre como você pode dizer, ele é um ótimo freestyle, mas não sabe como fazer uma música de sucesso. Eu disse, bem, você já perguntou ao freestyle, você quer fazer uma música de sucesso? É a mesma coisa com os comediantes. É como se ele é tão bom em stand-up, mas nunca escreveu um programa de TV. Mas você perguntou pra ele se essa é a ideia. Ele quer fazer isso? Ele não quer fazer isso. Certo? Será que eles querem fazer isso? E é quase como se, de alguma forma, apenas o último fosse relevante ou importante. E quanto a ser apenas um bom freestyle? Talvez seja por si só. E eu, é claro, pessoalmente acredito que seja valioso. Sou muito apaixonada por isso e não sou o único. E eu adoraria criar um mundo em que os novatos pudessem dizer, legal, esse é meu negócio. Eu mesmo posso mostrar isso e não preciso ficar esperando que alguém me promova, sabe? Você já criou uma assinatura para ser freestyle? Ainda não, mas eu tô no Patreon. Ok, legal. De outros freestyles? Não. Tipo um clube, né? Seria ótimo. Uma associação que você é tipo um líder, um anfitrião da comunidade e que eles pagam para fazer parte. Você fornece recursos, ferramentas para ajudar a expandir o seu alcance ou algo assim, né? Pode ser o próximo passo para você. Muito legal. E quando você percebeu que você cresceu no meio da mídia social, quando começou a
praticar o freestyle e fazer em tempo integral em 2016, né? Sim, 2017, Então final as de ferramentas 2016. do TikTok começaram a surgir em 2018, por aí. O YouTube começou a fazer transmissões ao vivo, o Instagram começou a ter vídeos nessa época, então você fez essa transição exatamente quando o vídeo ao vivo, o formato vertical começaram a surgir nos últimos 4 anos, por aí, né? Quando você percebeu que essa era uma forma de ganhar a vida e não só ficar ganhando $50 por noite e comendo nuggets no bar local tocando bateria? Eu sei que você tem um comercial, mas com a onda da mídia social, quando você percebeu que podia ganhar vida assim? Sim, essa é uma ótima pergunta. E sabe o que é engraçado? A minha primeira experiência de ter um vídeo viral foi no final de 2016. Fiz um vídeo com meu amigo para o canal dele e ele teve 100 mil visualizações da noite para o dia. Eu estava fazendo um freestyle enquanto dirigia pela Sunset Boulevard e fazendo rap sobre a mudança do cenário ao meu redor. Essa foi a minha primeira experiência. Esse foi um catalisador que me fez pensar, caramba, preciso usar isso a meu favor. Você já tinha criado algum conteúdo Não. assim? Antes, como freestyle, você estava fazendo para amigos, por diversão? Eu tinha meu grupo da escola e nos tornamos bastante populares, mas eram músicas escritas, não era realmente improviso. Na faculdade, eu passava um número absurdo de horas fazendo improviso no dormitório com os colegas. Quer dizer, era algo assim insano. Toda noite, né? O que É. quer que esteja acontecendo, fazendo rapping. Sim, pelo menos 2 ou 3 horas, quase todas as noites. isso é muito legal. E eu fiquei conhecido nos circuitos de festas como um freestyle meio doidão, maluco, assim. É um truque, né, que você pode usar numa Exatamente, festa. sempre foi divertido. Fazer pequenos círculos na festa e fazer improviso, que é como a maioria das pessoas começa a fazer freestyle. Tive uma banda por um tempo com meus colegas de jazz na USC, era muito legal. Nós nos inspirávamos nos Roots e em grupos como esses que tinham instrumentos ao vivo. Tínhamos bateria, baixo, guitarra, teclado, trompa e eu era a pessoa da frente, fazendo freestyle, o que era muito divertido. Nos tornamos uma banda de festas muito popular. Tocávamos em todos os campos da USC e coisas do gênero. Mas o primeiro conteúdo que criei foi no final de 2016, para o canal dos meus amigos. Teve cerca de 100 mil visualizações da noite para o dia, e isso foi um catalisador suficiente para que eu percebesse que precisava começar meu próprio negócio. Eu não tinha um canal no YouTube, não tinha uma página no Facebook, ou mesmo meu Insta, era apenas pessoal, Uau. sabe? Você é introvertido, Sim, né? eu era introvertido, eu simplesmente não estava tão interessado nisso. Mas de repente pensei, pera um minuto, essa é uma maneira de criar energia em torno do meu freestyle. Isso é interessante. Então eu criei meu canal no YouTube. Mas o engraçado é que no começo, fiz alguns vídeos que não tiveram muitas visualizações. Eu estava começando do zero. Por fim, fomos para Vanity Beach e eu tive meu primeiro sucesso, assim por dizer, né? Foi um viral, chamava-se Vanity Beach Freestyle, parte 1. E postamos no YouTube. Cara, isso ficou bem louco no YouTube, mas no Facebook foi insano. Foi repostado por esse site conglomerado viral e acabou alcançando algo em torno de 20 milhões de visualizações nessa época da postagem. Considerando todas, foram mais de 40 milhões de visualizações ou algo assim. Isso nunca tinha acontecido comigo. 2016, 2017. Fevereiro de 2017. Você se lembra o dia exato? Sim, me lembro, porque foi uma experiência alucinante pra mim, foi simplesmente insano. Eu nunca tinha passado por isso antes. Todos os comentários e o fato de ver o vídeo ser repostado e compartilhado aqui e acolá em blogs tal, e ver meu vídeo lá no topo, foi uma loucura. Mas o mais engraçado é que fiz alguns vídeos depois disso, mas não ativei o anúncio em nenhum deles. Eu sei, fiz isso durante anos, Porque eu cara. achei que isso ia incomodar, sabe? Cara, por 6 anos no YouTube. Você fez isso por opção ou não sabia que podia? Eu fiz por opção, porque eu queria servir, eu queria agregar valor. Eu não queria uma campanha de marketing desprezível na frente dos meus vídeos. Eu falei, tudo bem, eu vou agregar valor à minha comunidade, eu vou construir isso de graça, e a gente fez isso por 6 anos. Comecei a ativar anúncios há alguns anos, né? No primeiro mês eu pensei, tipo, não é tão ruim. E continuou crescendo, eu dei uma olhada nas visualizações dos 5 anos anteriores e eu quase vomitei quando eu percebi que eu tinha perdido $1 milhão no mínimo. E provavelmente teria sido 3 ou 4, porque se eu soubesse que eu estava ganhando grana, eu teria pensado, deixa eu prestar atenção para realmente entrar com tudo no YouTube, criar conteúdo. Não fiz nenhuma atualização de thumbnail, era só jogar tudo ali.
assim, com base nas visualizações, teria sido US$ 1 milhão, o que é muita grana em 5 anos. E foi por isso que eu pensei, tudo bem, vamos realmente nos dedicar a isso e ver como é que a gente pode otimizar. E naquele ponto também foi um ponto de inflexão, porque estavam colocando anúncios em todos os vídeos de qualquer maneira, independente de você ter ou não recurso ativado, diziam, vamos monetizar seu vídeo, melhor ganhar dinheiro com isso. Todo mundo vê anúncios de qualquer maneira, então tipo, ok. Você não começou a fazer isso originalmente, né? Mas Não. passou a fazer depois disso. Eu nunca os ativei porque, assim como você, achei que isso afastaria as pessoas dos vídeos. Eu preferia que mais pessoas os vissem. E na época, achei que o anúncio impediria as pessoas de assistirem. E não sei se isso é realmente verdade. Acho que é difícil dizer, né? Como você falou, agora que os anúncios são tão onipresentes, eles estão em toda parte. Acho que as pessoas simplesmente esperam isso. E também aceitam isso, né? Sim, isso é totalmente normal, mas essa era a minha filosofia na época. Eu realmente não sabia nada sobre o YouTube. Também tem uma situação engraçada. Falamos sobre isso um pouco antes, né? Naquela mesma época, eu já estava fazendo vídeos não monetizados no YouTube há algum tempo, né? Vídeos virais. É, isso aí, é. E aí, eu fui chamado para fazer um comercial da Mitsubishi. Na época, foi uma coisa louca, cara, porque, embora eu estivesse fazendo esses vídeos virais, não estava ganhando muito dinheiro. Eu vivia muito de mês a mês, assim, o que eu estava acostumado a fazer, porque tinha sido músico de jazz durante todos esses anos. E basicamente, cobria minhas despesas, meu aluguel, minhas compras e a gasolina. E a cada Alimentos mês e começava tudo de necessidades, novo, né? Fui chamado para fazer esse comercial da Mitsubishi, que acabou sendo um anúncio de TV nacional por 9 meses nos Estados Unidos e no Canadá. É uma viagem. Sou eu, vestido como um vendedor da Mitsubishi. Eles vêm fazer um test drive do carro e então a gente entra no carro e eu começo a fazer freestyle dos recursos do carro. E você fez um improviso completo ou tinha um planejamento prévio, como se conhecesse parte da terminologia, do que quer que Sim, a fosse? agência de publicidade e a Mitsubishi Corporation quiseram aprovar o texto, né? É muito Aí- difícil, cara. Sim, então eu escrevi um verso, uma divulgação completa para o seu público. Eu já falei sobre isso antes. Escrevi o verso palavra por palavra sobre os recursos do carro, compartilhei com eles. Então criamos esse conceito em que eu faria uma tomada como essa, sabe? E depois Então, freestyle. aí totalmente freestyle, fazendo rap sobre o que viesse à mente. E misturando de alguma forma. Misturei isso, então o produto final incluiu alguma de minhas letras pré-concebidas e um pouco de estilo livre. Mas pra mim, na época, cara, aquele comercial, eu ganhei mais dinheiro do que jamais havia ganhado em minha vida pra fazê-lo. E não foi uma quantia insana de cair o queixo, mas pra mim, vivendo mês a mês como era, pô, demais, né? Agora eu posso respirar pela primeira vez. E foi muito, muito bom. Mas também aprendi uma lição muito importante naquela época. Eu sempre tive o objetivo de fazer um álbum, escrever músicas e fazer um álbum mais parecido com o hip hop tradicional. Embora eu não tivesse experiência com isso desde os tempos do colégio, era algo que eu realmente queria fazer. E também senti naquela época muita pressão para fazer isso, porque senti que era o ponto de inflexão óbvio, né? Como estávamos falando antes, é como se, ok, essa coisa de estilo livre é legal, mas e aí, pra viver, como é que faz? Se eu quiser ganhar dinheiro de verdade, tem que fazer essa coisa num álbum, né? Exatamente, tenho de ir à rádio, me tornar a imagem que você tem de um rapper famoso, bem-sucedido. Senti uma pressão incrível para incorporar isso de alguma forma, em vez de lembrar que eu deveria ser eu mesmo e fazer o que é natural para mim. Eu ainda não tinha chegado lá mentalmente, então eu tava lutando contra isso. E eis que surge esse comercial da Mitsubishi. E eu disse, ótimo, esse será o avanço da minha gravadora. Entende o que eu quero dizer? Esse será o dinheiro com o qual poderei viver e usar para financiar meu álbum, conseguir produtores para trabalhar, fazer alguns videoclipes, ou coisa do gênero, né, para poder engrenar. E você parou de criar conteúdo durante esse período? Sim, aí eu parei de criar conteúdo. Fiz uma pausa no YouTube por quase um ano inteiro. E Você pode se tornar irrelevante Sim. se ficar um ano sem publicar, né? fácil. Quer dizer, agora publicamos diariamente em várias plataformas. Nós nos esforçamos muito.
Mas naquela época eu pensava, bem, eu não tô ganhando dinheiro com esses vídeos do YouTube de qualquer maneira, porque eu não ativei os anúncios intencionalmente, porque não queria afastar as pessoas do vídeo. É engraçado, mas eu pensei, bem, tenho que descobrir como mudar e realmente fazer essa carreira acontecer. Então eu vivi com o dinheiro da Mitsubishi por quase um ano inteiro e usei para financiar meu álbum. Chegou o final do ano e eu estava basicamente sem dinheiro. Olhei para cima e de repente entrei em pânico e disse à minha namorada, não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu vou ter que me candidatar naquela vaga do boteco da rua de baixo ou a Starbucks. Preciso de um emprego, vou ter que me candidatar por aí. Foi isso que eu falei para minha namorada. E aí, cara, ela basicamente disse, isso é besteira. Você tem um público e tem talento, só precisa ativar seu público. Vamos descobrir como isso funciona para você. Naquele momento eu disse, sabe de uma coisa? Você tem razão. E eu disse, vou mudar minha abordagem e vou realmente usar o YouTube como um YouTuber. Vou aprender a monetizar um canal do YouTube. Vou aprender a usar a mídia social de uma forma que me permita desenvolvê-la como um negócio. E comecei a realmente adquirir conhecimento e fazer pesquisas para entender como essas coisas de mídia social e YouTube funcionam. E a partir daquele momento, foi quando eu meio que mudei a minha marca e comecei a chamar aqueles homens na rua, vídeo de freestyle, de guerrilla bar, e eu meio que voltei a essa fase depois de fazer o álbum. A propósito, o álbum não foi muito bem sucedido. Foi uma grande coisa para mim, eu tenho orgulho dele, estou feliz por tê-lo feito, mas não causou muito impacto. Eu pensei, ok, vamos voltar a essa coisa do YouTube. Rebatizei a série como Guerrillas Bars e comecei a fazer os vídeos, monetizando com os anúncios desde o início. Fizemos 6 episódios e o 7º, quando foi lançado, se tornou super viral no YouTube. E foi assim que eu estou de volta no jogo, cara. Você começou a ganhar dinheiro. É só o suficiente. Assim você começou a ganhar um pouco de dinheiro com anúncios, né? Você começou a se esforçar em todas as plataformas. Eu te encontrei no TikTok, acho que no início do ano, algo assim, você começou a usar o TikTok, o Instagram e a criar conteúdo para todas as plataformas, né? E agora tá tentando maximizar e monetizar tudo que puder. 100%. Foi então que comecei a tentar aprender como cada uma dessas plataformas funciona, o que especificamente funciona bem no Instagram, em comparação com o YouTube, no Facebook, em comparação com o TikTok, quais são as idiosincrasias de todas essas plataformas e como as pessoas estão usando para criar negócios. Então, ver como posso aplicar isso ao que eu faço. E no início, naquele momento, estou fazendo cada parte do processo sozinho, essencialmente, o que é uma fase muito importante de toda essa jornada, pela qual sou muito grato. Sabe? Então... Você não está só terceirizando, né? Está aprendendo primeiro para entender a linguagem de como as coisas funcionam e depois trabalhar com uma equipe, né? Sim, e aprendendo a linguagem, mas também por necessidade. Eu não tinha dinheiro para pagar outra pessoa para fazer isso. Mas é bom, mesmo que eu pudesse ter feito, acho que é melhor assim. E tenho certeza de que você se identifica com isso. Acho que praticamente todo criador de conteúdo passa, né? Por essa fase autodidata. Passei anos sem grana, aprendendo isso em 2009, 2010. Eu não tinha grana, então eu fiquei obcecado com isso o dia inteiro até começar a contratar gente. Com certeza. Eu tava fazendo Guerrilla Bars e eu tava editando. Eu não sou um editor. Primeiro eu usava o iMovie. Cara, levei dias pra aprender isso. Pra ter um vídeo pequenininho. Pra fazer um pequeno cara, vídeo. Eu passava a semana inteira. Lembro que meu calendário tinha esses blocos de edição enormes. Basicamente, esse era o meu trabalho. Me tornei editor porque esse era o maior gargalo para divulgar o material. Eu pagava cinegrafistas para me seguirem enquanto eu fazia freestyle com as pessoas na rua. E depois eu pegava todas essas filmagens, editava, criava miniatura no aplicativo do celular, criava o título, fazia a descrição, tudo isso e divulgava. A parte mais desafiadora, além de editar, era fazer a reutilização cara, os clipes disso, sabe? curtos. Sim, é difícil. Não é fácil, cara. Agora tem muita ferramenta e aplicativos que podem cortar muito rapidamente. Você gostaria de ter isso 4 anos Então, atrás, e as né? plataformas também estavam sempre mudando, né? O Insta costumava ser 1 por 1, mas agora ele aceita também tamanho maior. Tem o IGTV, essas coisas mudando, acontecendo, cada um deles meio que exigindo o seu próprio formato. E onde é que tá o IGTV, né? Não Acho que existe foi mais, sumindo. né? Foi sumindo. Era uma coisa importante e agora são Reels, né? Isso não é louco? De um dia pro outro, você pode ter toda a estratégia em uma coisa e
precisa se adaptar para a próxima Isso é coisa. muito importante, cara. Você precisa ser maleável. Precisa improvisar como se fosse um freestyle. 100%. É tudo improviso, cara. Tudo estilo livre. Porque você nunca sabe o que vai acontecer com qualquer uma dessas plataformas. Elas podem ser eclipsadas por qualquer que seja novidade. TikTok tá influenciando todas as plataformas agora. Todo mundo tem seu tipo vertical de feed constante. Assim, né? Como o TikTok. Isso pode evoluir em um ano, nunca se sabe, né? Na sua opinião, qual é o maior desafio que os criativos, artistas, músicos enfrentam hoje para viver em tempo integral da sua arte? Bem, antes de mais nada, eu acho que o maior desafio, pessoalmente para mim e provavelmente para muitos outros artistas e criativos, é superar o medo de se lançar e realmente fazer acontecer. Fazer o quê? Seja esse artista, seja esse criativo. Para mim, foi a superação do medo de ser Harry Mack, de ser a pessoa na linha de frente. Por muitos anos eu fui baterista, eu era um músico de apoio, entendeu? Então eu tava ali tocando, mas a banda, ela não era minha. Então, Você estava nos bastidores. o cantor me chama para tocar e apoiar sua visão. Fico em segundo plano e faço o melhor que posso para apoiá-los. E isso é uma coisa linda de se fazer. É um belo papel, ser um músico de apoio e ajudar a visão de outra pessoa a florescer e fazer o melhor que puder. Mas era tipo, me fala quando e onde, o que eu devo vestir e quanto vão nos pagar e eu vou estar lá. Mas ser esse cantor, dizer, bem, essa é a minha visão, sou eu quem está reunindo essas pessoas em torno da minha visão, sou eu quem está fazendo as ligações, sou eu quem está colocando minha voz criativa para fora, expondo-me ao feedback, expondo-me às críticas, me tornando vulnerável. Isso é assustador. Pelo menos para mim foi um pouco assim. Durante anos de minha vida, eu estava essencialmente paralisado pelo medo e incapaz de expressar totalmente meu dom para o mundo e abraçá-lo para mim mesmo, e em seguida ser capaz de divulgá-lo e usá-lo para me conectar com outros seres humanos, que é o que eu faço agora. Eu tinha muito medo de fazer isso. E houve uma longa fase, desde que me formei na faculdade até 2017, quando comecei a criar conteúdo, em que eu ficava apenas no meu quarto fazendo batidas o dia todo, fazendo freestyle, fazendo rap, mas para mim mesmo, e nunca compartilhava com ninguém, nunca era bom o suficiente. Para mim, grande parte do medo se manifesta com o perfeccionismo, em que nunca está pronto e nunca é bom o suficiente. E meus amigos e colegas de quarto na época e as pessoas com quem eu morava, elas tentavam me convencer, sabe? Cara, isso é muito bom, Sim, divulga isso. Você coloca tanta energia para fazer, mas nunca compartilha. Há um conceito, acho que é de Ira Glass, chamado The Gap. Você conhece esse conceito? Talvez. Então, a razão pela qual os criativos começam a fazer coisas é porque eles têm muito bom gosto. Então eles apreciam boa arte, criatividade ou bons podcasts, seja o que for. Eles apreciam boa mídia, logo temos bom gosto. E isso os inspira a querer começar a criar você mesmo. Quando você começa a criar por conta própria, percebe que o que é capaz de fazer naquele momento como iniciante não chega nem mesmo perto das pessoas que você acompanha e admira. Em outras palavras, há uma enorme lacuna entre o seu nível de gosto por criatividade e a arte que você realmente é capaz de criar. E essa é uma fase realmente desafiadora, porque é muito desanimadora e faz com que você não compartilhe o que está sendo produzido. Mas o segredo da lacuna é que você não pode começar a fechar ela até compartilhar o que está fazendo e receber feedback. A única maneira de você realmente se aproximar das pessoas que você admira, para mim, o sobrenatural que mencionei, ou ou quem quer que eu tenha colocado no pedestal, essas pessoas são super-heróis para mim e sempre serão. Então eu penso, bem, estou aqui embaixo como Harry Mack. Qual é o objetivo de compartilhar isso? Mas a única maneira de começar a subir é compartilhar meu trabalho e receber feedback real de pessoas reais. Se você fizesse isso no seu quarto todo dia e ninguém visse, você nunca ia chegar nem perto de onde você queria estar. É verdade, e conheci muitos músicos que têm HDs cheios de trabalhos incríveis que ninguém ouviu.
E de repente estou desempenhando esse papel. É muito mais fácil dar conselhos às pessoas do que aceitá-los a si mesmo, né? Eu digo, o que você está fazendo? Se eu tivesse isso, há toda essa questão também. Se eu tivesse esse disco rígido, eu queria estar lançando ele. E todos os seus amigos provavelmente disseram, cara, se eu conseguisse fazer freestyle como isso, eu estaria fazendo em todos os shows. Exatamente. E isso é tão fácil de dizer porque você não precisa enfrentar as consequências de fazer isso. Ou seja, você está novamente... Constrangimento, fracasso, humilhação, ou 100%. alguém rindo, ninguém batendo palma, 100%. o que quer que seja. E esse pensamento é muito assustador. Logo, acho que esse é o maior desafio para os criativos. E o segundo maior desafio depois de enfrentar nosso medo, mas eles estão intimamente relacionados, é o desafio de ter que fazer tudo sozinho. É muito, o peso pode ser muito grande. Sim, falamos sobre isso. Obviamente, o fato do caminho tradicional da gravadora ser muito limitador para a maioria das pessoas. Mas dito isso, se você assinou um bom contrato com uma gravadora... Eles fazem todo o trabalho, grande Sim, parte. você precisa ser um bom músico, ou bom compositor, ou o que quer que você faça. Eles produzem, promovem, embalam, tudo mais. Eles o colocam em um outdoor e o distribuem para todo mundo. Colocam você na rádio, eles dizem onde você deve aparecer. Exatamente. E isso também não é fácil, mas acho que é muito intimidador reconhecer. É tanto intimidador quanto fortalecedor. É como se tivéssemos todas as ferramentas disponíveis. E isso é incrível. Podemos fazer isso sozinhos, sem precisar da permissão de ninguém. É incrível. E eu vi o que isso pode fazer em primeira mão e sou muito grato por essas ferramentas e por essa capacidade de fazer sozinho. Mas nem toda parte do trabalho é divertida. Tinha vez que eu estava acordado às 4 da manhã editando vídeo pelo 5º dia consecutivo, sabe? Tentando arrastar assim o cursor do iMovie. Um brinde a todos os editores, que eu não sei como eles fazem a mágica acontecer. Então, tem hora que você sente assim que... Você lança um vídeo, ele não funciona, você pensa, cara, passei uma semana fazendo isso e agora tenho 100 views, não ganhei nada com isso. E se acontecer toda semana, você começa a ficar desanimado. Com certeza, é verdade. Acho que superar o medo e aceitar a responsabilidade que vem junto com o fato de você mesmo fazer isso são alguns dos maiores desafios que a gente enfrenta. E também o que você mencionou ainda há pouco. Aprender a não levar o feedback para o lado pessoal. É enorme, cara. Cara, isso é muito importante. E é uma jornada contínua, sabe? Para todos nós, eu acredito. Especialmente, provavelmente, quando você começa a obter sucesso e começa a ganhar consciência e atenção, você tem um ego que ainda precisa administrar quando é bem-sucedido ou mais bem-sucedido que você era no passado. E ter a sensação de rejeição ou de que ninguém se importou com esse vídeo ou aquele ao vivo. Quando eu fiz um show, não é legal, né? Então, aprender a não levar isso pro lado pessoal é um superpoder para muita gente. É, sem dúvida. E eu acho que muito disso se resume a realmente abraçar e estar apaixonado pelo processo de criação e não tão concentrado no resultado final, sabe? É muito difícil para as pessoas. É muito difícil. E às vezes é um desafio para mim. E já estou fazendo isso há algum tempo, mas ainda posso ler os comentários e ler 20 comentários positivos. Sabe, esse monte. Depois tem um comentário negativo e por qualquer motivo ele fica mais gravado em mim do que o positivo. Acho que isso tem a ver com o fato de que se você leva toda essa positividade a sério, o perigo disso é que você também levará a negatividade a sério. Assim, acho que parte disso tem a ver com a visão de túnel sobre qual é o seu dom e qual é a sua missão, sabe? Se você conseguir se concentrar nisso, manter o foco e continuar criando o que sabe que deve criar sem se distrair com o barulho, eu acredito que isso pode ser útil, entendeu? Essa é a chave. Qual foi um dos momentos mais difíceis para você nos últimos 10 anos dessa jornada? Essa é uma ótima pergunta. O momento mais marcante, assim, nos 8, 10 anos dessa jornada, não sei se há um momento em particular em que eu possa identificar,
Mas sei que nos anos anteriores ao momento em que comecei a criar conteúdo, 2014, 2015, 2016, e quando eu estava saindo da faculdade com esse diploma de baterista de jazz, endividado, fiz um empréstimo estudantil para obter um diploma de baterista de jazz. É difícil pagar Em isso, né? retrospectiva, essa não é necessariamente a atitude mais inteligente, mas foi o que eu fiz. Essa era a minha realidade. Eu estava lutando, mal estava conseguindo sobreviver. E houve momentos em que, por mais que eu não quisesse, ligava para o meu pai perguntando se eu podia pedir $100 emprestados, ou o que fosse, para fechar a conta. Meus pais vivem bem, mas não são ricos nem nada do gênero. Além disso, nessa fase, você quer ser você mesmo, mas eu mal estava conseguindo. Naquela época eu não estava satisfeito. Não estava feliz, para ser sincero. Eu realmente estava passando por dificuldades e também estava lutando. Estava meio que abusando de vícios e coisas do gênero. Naquela época eu estava bebendo muito, o que é um hábito que já vinha me acompanhado há algum tempo e não era um bom lugar para mim. Em geral, durante esta fase, eu não me sentia eu mesmo, entendeu? Não, eu não me sentia animado diariamente. Eu não me sentia criativo, mas eu me sentia era preso. Eu acho que, na verdade, tudo isso pode ser resumido com o medo e a insegurança com os quais eu estava lutando. Era realmente isso, naquela fase. Eu estava muito inseguro e com medo de ser o Harry Mack, entendeu? Ou de ser totalmente criativo. Eu não estava me dando permissão para me dedicar ao hip hop, ao freestyle, ao meu dom. Então eu estava criando todas essas limitações para mim mesmo. Tinha a sensação de que não podia fazer isso. Estou preso aqui e, sinceramente, foi preciso que meu amigo Jacob me pedisse para ajudá-lo com esse vídeo no final de 2016. Aliás, eu agradeço ao Jacob porque realmente sinto que se ele não tivesse feito isso, eu não sei quando eu teria, por minha própria iniciativa, dito: quer saber? Já chega disso. Preciso sair dessa situação e compartilhar o meu dom. Preciso me abrir para o mundo e ser eu mesmo, seja como Então, for. esse foi o tipo de empurrão que o ajudou a ver a luz, né? Sim, e foi um empurrão meio que disfarçado. Na época, eu não sabia que ele estava me incentivando daquela forma. Eu estava apenas fazendo um favor para ele como amigo, tipo, claro, vou fazer um freestyle na sua batida, cara. Se isso vai te ajudar, eu faço isso. Parece ótimo. Vamos fazer isso. E então, é claro, ironicamente, foi como se tivéssemos conseguido 100 mil visualizações da noite para o dia. E é quase como se ele tivesse sorrido para mim, como quem diz: aqui está, meu amigo. Pegue e corra com isso. Eu sou grato a ele. Em geral, cara, eu sou grato por ter pessoas ao meu redor que me dizem: publique isso. Faça essa coisa de estilo livre. É muito especial quando você faz. Não há motivo para esconder isso das pessoas. Foi muito importante, cara. Muito importante começar a fazer isso, viu? Por ter conseguido esse espaço. Eu fico feliz que você tenha feito isso, cara. Você tá inspirando muita gente. Eu podia falar sobre muita coisa legal, mas eu quero que as pessoas sigam você e realmente aproveitem sua mensagem, sua arte e ofício. Você é Harry Mack em todos os lugares na mídia social, Harry Mack Oficial no Twitter. E se quiserem ver você ao vivo, você tá em turnê na Europa, harrymackoficial.com/shows. Mas basta acessar seus boletins informativos para ver o que você está fazendo ao vivo. Em Venice, você ainda faz? Você ainda vai para as ruas de LA às vezes? Sim, temos ido a outros lugares fora de Los Angeles para misturar um pouco do cenário, né? Então, quando estamos em turnê, a gente filma guerrilla bars em novos Isso é locais. legal. Sim, Legal. desde o início do ano estamos passando por todos os Estados Unidos, Chicago. É divertido, cara. Mas basta assinar a sua newsletter, vão poder ver onde é que você tá, fazendo coisas ao vivo, conferir o seu YouTube. Se quiserem fazer parte disso, você faz uma live 2 vezes por mês, né? Sim, jogo de palavras na quarta, a cada 2 semanas no YouTube, então fica ligado. Então, para ver você ao vivo, é interativo, é online, é muito divertido, então não deixem de ver. E de que outra forma a gente pode te apoiar? Cara, bem,
Em primeiro lugar, eu quero agradecê-lo por me receber nesse Obrigado. programa. Eu sou um grande Valeu. fã dele. Um grande fã seu. Então, já é um grande presente que você me deu só de poder estar aqui e conversar com você. Fora isso, eu incentivo as pessoas a nos visitarem às sextas-feiras, às 9, quando lançamos vídeo no YouTube. Mas a verdade, se os vídeos emocionam, é uma grande alegria para mim poder animar as pessoas com os freestyles. Com o passar dos anos, eu percebi que cada vez mais eu queria ser o melhor freestyle do mundo. Eu queria fazer isso para poder escrever em algum lugar, sabe? Sou o melhor freestyle do mundo, para servir ao meu próprio ego. Mas o que aprendi fazendo isso é que é uma maneira de me conectar com outras pessoas e permitir que outras pessoas sejam vistas e ouvidas, especialmente quando outras pessoas estão me dando palavras ou suas histórias e elas estão aparecendo em uma rima de freestyle, saca? É incrível o efeito que isso tem sobre as pessoas. Eu me sinto muito sortudo por ter podido participar disso e ver com tanta frequência que os rostos das pessoas passam de duros e rígidos para sorrisos brilhantes e gargalhadas infantis. E isso é o máximo para mim. Essa é a melhor parte do meu trabalho. Lembro-me de quando voltávamos lá para fazer um Guerrilla Bars, depois que tirei uma folga, o cara que estava filmando, ele chegou no final e me disse assim, cara, foi um dia incrível, fizemos tantas pessoas sorrirem. E aí eu pensei comigo, sim, mano, é isso é que é incrível, sabe? Por mais simples que pareça. E houve momentos em que eu tô saindo pela tangente agora, mas só quero dizer que o nível de conexão emocional que pode ocorrer por meio de um freestyle improvisado me surpreendeu em alguns momentos da minha carreira. Houve um momento, durante a Covid, no Omegle, que é uma plataforma que eu uso para fazer freestyle para estranhos, em que me conectei com um cara e fizemos um freestyle divertido. Ele me deu algumas palavras aleatórias e qualquer outra coisa, e eu fiz um freestyle normal e ele gostou, sorriu e disse, cara, antes de você ir embora, você pode fazer um para essa pessoa? Ele pegou uma folha de papel, segurou e era o panfleto de um serviço memorial para sua noiva que morreu de Covid, cara, um mês antes de eu falar com ele. Sua noiva havia A noiva morrido? dele morreu de Covid, Oh, cara. meu Deus. Acredita, ele segurou esse papel e falou, você pode fazer uma música para ela? Oh, meu Deus. Então, cara, acredita? E Oh. aí, naquela hora, o que aconteceu? Eu fiquei muito surpreso e disse, cara, você pode me contar algumas coisas sobre ela? Ele disse, nós adorávamos fazer viagens de carro, e ele me deu algumas outras informações. Naquele momento, para ser totalmente honesto, eu fiquei um pouco intimidado com a tarefa, porque eu queria fazer alguma coisa assim especial. É especial, homenageando. Mas eu senti que era muito importante para mim fazer isso, sabe? Fazer o melhor trabalho possível. Então, fiz uma espécie de freestyle em homenagem à noiva dele e no final ele estava chorando. E eu disse, não precisamos usar isso para conteúdo, obviamente. Você pode ficar com isso se quiser. Ele falou, não, quero que você divulgue isso, as pessoas deveriam ver isso. E foi um dos conteúdos mais poderosos que já fizemos. Então, para mim, é disso que se trata. O que eu faço não é ser o melhor freestyler do mundo, para que eu possa ganhar algum prêmio ou me sentir superior por ter feito isso. Mesmo que alguém me considere o melhor, isso é subjetivo e não dura para sempre. E agora, uma criança de 12 anos que está trabalhando em seus freestyles e que será muito louca, quando eu estiver sentado na varanda da frente da minha cadeira de balanço, o que eu vou dizer? Eu vou falar, essa criança é demais, cara. Entende o que eu quero dizer? Essas coisas são passageiras, mas para mim, é mais uma questão de que quero dar esse presente de poder elevar as pessoas e permitir que as suas histórias sejam ouvidas e que se sintam vistas, que façam parte de algo, que se envolvam nesse tipo de conexão. Então, para responder a sua pergunta, como as pessoas podem me apoiar e ajudar, se você gostar de sorrir enquanto assistir a qualquer conteúdo, isso por si só já é muito importante para mim, sabe? Fico feliz em poder colocar um sorriso no seu rosto. Isso é ótimo. Bem, Harry, eu quero te agradecer. Eu tenho algumas perguntas finais e antes eu quero te agradecer pela coragem de compartilhar o seu dom, por ter tido coragem de fazer algo que você achava que deveria fazer e seguir esse caminho e dizer, ok, não está funcionando para mim, uma outra coisa, tem algo dentro de mim que precisa ser revelado e ter confiança para poder dar esse salto, para poder chegar nesse lugar, né?
você estava num lugar sombrio e eu te agradeço por sua mentalidade em relação à sua arte, porque eu acho que muitas pessoas estão fazendo a arte pela fama ou pela grana, o que é um subproduto do seu talento, mas ouvir você dizer que deseja levar alegria para as pessoas e criar conexão, vulnerabilidade, intimidade, permitir que as pessoas elas sejam vistas, acho que é um dom incrível como um artista. Então, eu quero te agradecer pelo seu Obrigado. coração, pela sua intenção, Obrigado. porque eu acho que isso vai te levar muito mais longe e por muito mais tempo do que apenas tentar ser famoso, ganhar muita grana e ser o Poxa, melhor. cara, eu que agradeço. Legal. Obrigado, Lewis. Valeu demais. Essa é uma pergunta que eu faço a todo mundo no final, se chama As Três Verdades. Isso é um cenário que é hipotético. Imagine seu último dia aqui na Terra, daqui a muitos anos você viveu o tempo que você quis, conseguiu realizar tudo, você mudou milhões de vidas com sua arte, ou seja lá o que for, mas por alguma razão ninguém mais vai ter acesso à sua mensagem, seu conteúdo, seu trabalho, tudo se foi. Hipoteticamente, né? Mas você pode deixar 3 lições para o mundo que você sabe que são verdades e quer que todo mundo saiba. Isso é tudo que a gente tem para se lembrar de ti. Quais seriam suas 3 verdades? Eu adoro isso. Muito bem. Minhas 3 verdades. Acho que a primeira seria: não negligencie a sua criança interior. Não negligencie sua criança interior. Alimente sua criança interior. Nutra sua criança interior. Porque acho que minha primeira gravação de rap foi feita quando eu tinha uns 12 anos com meu amigo Brad, para o nosso grupo State of Mind. Sou muito grato por ainda ter acesso a essas gravações e as ouço de vez em quando. É simplesmente incrível ouvir. Não é bom, de acordo com nenhum padrão objetivo, mas tem muito potencial. E, mais importante do que isso, há uma criatividade única que existe porque nós tínhamos apenas 12 anos de idade e ainda não havíamos sido tão transformados, mudados e influenciados por todas essas vozes, né? Como falamos antes, da sociedade, dos pais, dos professores. Essas ideias limitadoras eram muito menos predominantes em nossas mentes naquela época. A gente se sentia mais solto. Por isso, eu acho que é muito especial ser criança e ter esse tipo de curiosidade e criatividade infantil e essa liberdade que vem com o fato de não se julgar tanto. E acho que, certamente, para ser capaz de fazer um freestyle, improvisar, você precisa estar em contato com a sua criança interior. Portanto, essa seria uma das coisas, especialmente agora, nesta sociedade moderna, não deixar que essa criança interior seja sufocada, sabe? Pode ser difícil acessá-la como adulto, porque temos muitas responsabilidades. E, novamente, temos todo esse tipo de influência de forças externas, mas entre em contato com ela. O número 2 seria: comprometa-se a ser um aprendiz permanente. Nunca pare de aprender. Acho que, para mim, estou sempre tentando aprender coisas novas e sou muito grato pela música, porque a música é infinita. Não é o tipo de coisa que você risca da sua lista e diz: legal, eu fiz isso, qual é a próxima? Ela é ilimitada, o potencial é ilimitado. Por isso, acho que ter a humildade de dizer que não importa o quanto eu acho que sei sobre música ou sobre a vida, não importa o quanto eu acho que sei agora, há muito mais que eu não sei. E isso sempre será verdade. E às vezes, você aprende tanto que acaba esquecendo o que sabia quando tinha 12 anos. Entende o que eu quero dizer? Portanto, sempre há mais a aprender. E acho que se você tiver essa mentalidade de ser um eterno aprendiz e nunca se tornar complacente, isso levará muito, muito longe. Então, eu acho que é isso que eu consideraria assim como número 2, sabe? E em terceiro lugar, eu diria que não há problema em ter medo, mas não deixe que esse medo o impeça de compartilhar seu dom único com o mundo. Porque é isso que ajudará a tornar o mundo um lugar melhor, se você compartilhar esse dom. Ok, eu tenho uma última pergunta, mas eu quero fazer uma surpresa e ver se você poderia fazer um resumo em improviso e responder a pergunta Ok. em Cara, eu algum adoro lugar. isso. Então, minha pergunta final é: qual a sua definição de grandeza? Você pode definir grandeza de alguma forma em um resumo do que você se abriu durante a entrevista, do que você Isso é experimentou, compartilhou como resumo, e poder
adicionar a definição de grandeza pra você. Com Você certeza. pode pegar esses elementos e usar. Amei, cara. Deixa eu só pegar meu celular aqui com uma batida legal. Perfeito. Yeah. Okay. Yeah. Come on. Listen. Yeah. Yeah. Check. Check. 1, 2, 1, 2. Come on. Yeah. 1, 2, 1, 2. Yeah. 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 Hey, yo, my truth, I'm about to state this. My experience, I will relate this. I'm talking about my definition of greatness. I'm breaking down my definition of greatness. Hey, yo, my truth, I'll be ready to state this. My own life experience, I'll try to relate this. I'm breaking down my definition of greatness. Check. I'm breaking down my definition of greatness. Yeah. 1, 2, off at the top. Gripping on the mic, H-Mac, go let it rock. Y'all know I wanna grab the mic and go wild, but I can't do it unless I find my inner child. I remember all of the freedoms and the liberties when I had that young creativity. Yeah, it's kinda tricky to define the mind of a child when it's unrefined. The ability to go anywhere on the path, not overcome by the science and the math of adult living. Hey yo, it's real, not fiction. I wasn't hit with all them adult restrictions. Wasn't hearing voices in my ear telling me that I should chill, I should have fear. Wasn't feeling doubt when I looked up in the mirror. I just closed my eyes, dreamed it, manifested, and it appears. Yeah, that inner child, I'm about to nurture it. And if it's been too long since I've heard from it, put a beat on so I can get free, so I can finally manifest that inner child in me. Yeah, thinking back to 6th grade with my homie Brady. The first State of Mind CD, it went crazy. Prepubescent rap sound like Alvin and the Chipmunks. Yo, it's MC Wonder on the mic, I never get punked. Back when I was young, before my voice dropped, I'm trying to make sure that has a special spot. All up in my heart, homie, all up in my soul. I gotta let loose and let go of the control. Yo, rule 2, y'all know my soul's burning. I must make a commitment to lifelong learning. Yeah, there's always more stones to turn over. There's always more time for me as a flower to turn into a grower, the improviser, the one that gets better with time and more clever with rhymes. Through years I stay committed and always gain more knowledge and never sit back and feel like I'm most polished. It's not about my ego, it's about where I can take it. And gaining information for me is truly sacred. And when I kick a rhyme, it's like my soul is standing naked. I gotta keep it honest with my fans, I can't fake it. That's why late at night, my brain gets shook from all the wild information that I gain from books. I stay reading all the time, blowing my mind with every line and teaching me new places to climb. And this is real right here, this part is not fake. Some of the best lessons I've learned were gained through mistakes. So many times in my past, I thought I had the answers, but really, there's more questions inside of my stanzas. Really, I'm not the professor teaching y'all how to do this, cause on the daily, man, I feel like a student. It's important for me to grow from mistakes when I stumble. It's important for me to stay low and remain humble. I got this self-love, and it comes from my heart. And I know I have a gift, and I share it in my art. But I never think I'm the most talented, most smart, cause I know I'm just one human that's doing their part. It's about the whole, it's about the collective, that's for my soul. And finding new places where Mac is about to go. So we about to take it there, I make it rare, y'all know I'm here to spit. I gotta go and share my gift. And this last message here, I wanna make this clear. I can't ever be held down by my fears. I've been through that, I had to wait to see my style evolve. I was tripping in the dark place with alcohol and other habits and vices that used to hold me down. That made me feel like a king missing the golden crown. I knew there was a gap I had to close, but I was too scared to go and share my flows. Shouts to my homie Jacob, who threw me in the car. Sunset Boulevard, spewed a couple bars, 100K views, later went viral, no monetization, but still sharing all my creations. I had to get the bag, then lose the bag, then go back to applying for jobs, what a drag. Then got a little piece of inspo from the love of my life, who told me, Mac, get back on the mic. Start the YouTube channel with the ads turned on, clipped it up for social media, the flow's more strong, and slowly but surely, it's crazy when you witness we be expanding and building out a business. Who'd have thought nowadays we taking over? I kick clear rhymes, now I stay sober, to each their own, but I'm in my zone, and I'm all by myself, I am not no clone. I'm here with Lewis House on the School of Greatness. We all about the real, never kicking no fakeness. Y'all know I got the rhymes that'll leave them shook. It's H-Mac off the brain, never written in books. Let's go. Ah, cara, muito bom, muito bom. Foi Valeu, épico, cara, épico. obrigado. Muito legal. Show. Tio disse: você diria a um cliente o que você diz à sua esposa?
Ele disse, não acredito em divórcio. Somos cristãos, não nos divorciamos. Eu disse, sério? O que Deus diz sobre amor? Você é cristão? O que Deus diz sobre amor?